Mateus capítulo 4, versículos de 12 em diante, diz assim: Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galileia. A versão de vocês diz assim: ouvindo Jesus que João Batista havia sido preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte. E a este a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, a saber, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Amém ou não amém? Repita comigo o último versículo, diz assim: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Bem forte: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Pode tomar assento, irmão, Deus abençoe. Trazer uma reflexão aqui. Repita comigo a frase assim: 4 homens, diga mais forte, 4 homens e um chamado. Ao saber da notícia, da manchete, de que João Batista, seu precursor, estava sob a custódia de Herodes Antipas, governador da Judeia, a Bíblia diz que Jesus imediatamente chegou às regiões de Cafarnaum, nas proximidades do Rio Jordão, aonde daria continuidade à pregação que dantes era ministrada, apregoada por João Batista, e ao mesmo tempo o grande desafio que dava-se início ao chamado ministerial dos seus 12 discípulos, que posteriormente seriam os seus apóstolos. E a Bíblia mostra que Jesus, ao chegar na cidade marítima de Cafarnaum, ele começou a apregoar a palavra do reino e dizia uma mensagem semelhante à mensagem que João Batista apregoava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, com a sua mensagem cristocêntrica, a sua mensagem levando as pessoas a enxergar um único reino, que não era o reino de Jerusalém, não era o reino de Israel, não era o reino de Roma. O reino que Jesus apregoava era o reino de Deus, e ele estava nessa missão de trazer o povo, fazer o povo entender de que o fundo da pregação de Cristo, o pano de fundo da pregação de Jesus, seria a nova Jerusalém celestial. E a Bíblia mostra que Jesus, quando começou a pregar nas margens do Jordão, uma multidão, segundo mostra a Bíblia, uma média de aproximadamente, a Bíblia diz 6.000 por várias vezes, a Bíblia mostra até talvez fora 6.000, fora crianças e fora mulheres. Então dava-se, pelo teor das Escrituras, dava-se uma média nos 3 anos e meio do ministério de Cristo, dava-se uma média de cerca de 15.000 pessoas cotidianamente ouviam os sermões de Jesus. E o que me prende a atenção na pregação do mestre
era o mesmo que prendia a atenção dos ouvintes que ali estavam. Que Jesus não era um pregador midiático, Jesus não tinha rede social para atrair e divulgar a sua agenda de pregação. Jesus não tinha, quem sabe, uma assessoria de mídia para divulgar ou pagar nos seus melhores jornais aonde ele estaria para pregar a mensagem do reino. As pregações de Jesus, os cultos que Jesus realizava, eram cultos que eu uso até uma linguagem, talvez um culto improvisado. Um povo improvisado, um povo talvez inesperado. Ele não queria saber quem estava presente, se eram saduceus, se eram fariseus, se eram zelotes, se eram herodianos, se eram pilatianos. Não importava se eram guardadores da lei, se eram guardadores da posterior graça ou da mensagem de João Batista. A gente sabia que um dos maiores desafios de Jesus não era apenas pregar para o povo, era ganhar o povo que dantes era apegado à mensagem de João Batista. E João Batista já tinha uma gama de seguidores. João Batista já tinha, como se fosse nos dias de hoje, seguidores em seu ministério. E talvez Jesus tivesse dificuldade de trazer, pastor de Deus, essas pessoas para ele dar continuidade à pregação do evangelho do reino de Deus. Mas com mídia ou sem mídia, com João Batista ou sem João Batista, com a pregação em poder, em autoridade do reino dos céus, Jesus começou a pregar e a multidão começou a chegar. Jesus começou a pregar e a multidão começou a glorificar. Jesus começou a pregar e a multidão começou a ser curada. Jesus começou a pregar e a multidão começou a se alegrar. Jesus começou a pregar e a multidão começou a achar espaço. A multidão começou a se sentir em casa e sentir o ambiente espiritual, porque aonde Jesus está, o ambiente não é social. Aonde Jesus está, mesmo que seja na beira da praia, na beira do rio, aonde Jesus está, o ambiente é espiritual. Deixa eu ver se o ambiente aqui agora de noite é espiritual. Então saiba de uma coisa, ainda que você veio de férias ou está saindo de férias, saiba de uma coisa: enquanto você estiver com seus dois pés guardados dentro da casa do Senhor, saiba que a presença de Jesus, a fartura de alegria, saiba que a presença de Jesus aqui é real em nosso meio. Quantos aqui já sentiram a presença do Mestre? Aleluia! E Jesus começou a pregar, mas como de costume, o povo, não é de hoje que o povo tem essa ânsia, o povo tem esse hábito de quando pregadores, cantores, chega a um denominador de fama, um nome, ou de auditório, ou de pessoas que estão ouvindo, eles começaram a se aproximar demais de Jesus, de uma natureza que Jesus sentiu assim, meio imprensado. Vou usar um linguajar nordestino, meio imprensado. E Jesus disse: eu estou tendo dificuldade no meio da aglomeração de pregar a palavra, porque eu preciso de espaço que não tem caixa de retorno, não tem microfone. Então Jesus percebeu que dali, aqueles que estavam lá atrás, quem sabe a 1 quilômetro, a 1,5 quilômetros da presença de Jesus, estavam tendo dificuldade de ouvir a pregação. A Bíblia diz que imediatamente Jesus, olhando para a orla marítima, ele percebeu que haviam vários barcos ali. E ele escolheu um daqueles barcos, saiu do lugar que ele estava, subiu em um dos barcos e de lá ele começou a pregoar e dar continuidade ao seu sermão e à sua pregação. Agora o que me prende a atenção é: pastor, de quem era aquele barco, aquele dia em que Jesus escolheu para fazer de plataforma espiritual, de plataforma inicial de seu ministério? Era justamente daquele que seria um dos precursores, um dos maiores pregadores da igreja primitiva, o apóstolo São Pedro. Jesus sabia com certeza que o barco daquele homem a qual ele estava tomando posse naquele dia seria um homem que o negaria 3 vezes, seria um homem que seria sanguinário, seria um homem que andaria durante os 3 anos e meio de Jesus com a espada dentro dos seus alforjes, seria um homem que nunca, apesar de levantar a mão, aceitar a Cristo, aceitar o ministério, seria um homem
que ainda continuava com os carrapichos, com os resíduos, com os fragmentos do mundo, mas Jesus iria trabalhar na vida dele, que era o apóstolo São Pedro. E quando ele escolheu o barco de Pedro, ele começou a pregar, e ao terminar a sua preleção, ele olhou para o dono do barco e disse assim: já que o povo ouviu a pregação, já comeu, já bebeu, está todo mundo farto, agora vamos para o alto mar pescar. Irmãos, percebe-se que Pedro, pela noite anterior que ele havia passado, a Bíblia não registra oficialmente que Pedro disse não para Jesus, mas Pedro manteve uma certa resistência. Pedro demonstrou, pastor Rodolfo, uma certa resistência. Por quê, pregador? Foi a noite inteira tentando pescar naquela região, e nem um peixe ele havia pescado. E agora, depois de quem sabe 2 horas de preleção, Jesus, ao pregar, olha para Pedro e diz: Pedro, vamos pescar em alto mar. Irmãos, Jesus cria situação para conosco, para nos colocar no lugar em que Ele quer em nossa vida, e você não entende. Eu vou repetir: Jesus cria situação. Ou você acha que Jesus não sabia que Pedro havia passado a noite inteira sem pescar nada? Agora escute aqui, olha: sem Jesus nada, com Jesus foi tudo. Então o segredo é obedecer a palavra de Deus. Eu acredito que Pedro pensou. Deixa eu me conjecturar. Rapaz, o camarada pregou quase 2 horas, não saiu uma pessoa sequer, a não ser aqueles que saíram para ir buscar mais para ouvir a pregação dele. Eu vou, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede sobre o mar. Aleluia. Irmãos, você não faz ideia. Escute aqui, hoje não é culto de doutrina não, mas é culto de louvor a Deus e culto da pregação. E aqui não vê apenas um pregador, um pastor, aqui vê um profeta de Deus esta noite pregar aquilo que o Espírito Santo quer que você ouça esta noite. Você não faz ideia do que está por trás. Deixa eu dar só uma palhinha. São pelo menos 8.200 promessas que a Bíblia registra, que estão por trás de uma única palavra chamada obediência. Quando Pedro obedeceu a palavra de Cristo, Pedro foi abençoado extremamente. Quando Pedro obedeceu a palavra de Jesus, Pedro não foi abençoado apenas ele, mas André, o seu irmão, João, que estava distante, Tiago, que também estava distante. Porque quando você obedece, todos aqueles que estão em volta, quando a bênção mira em você, quando a bênção bate na tua porta, não é só você que é abençoado. Aqueles que estão à tua direita é abençoado, aqueles que estão à tua esquerda será abençoado, aqueles que estão em tua frente é abençoado, aqueles que estão por trás será abençoado. A bênção de Deus será completa. Pedro, quando lançou a rede, Pedro percebeu que havia algo diferente. E ao tentar puxar a rede, ele não deu conta. André, eram irmãos de carne e sangue. André, me ajude. André também tentou puxar a rede, mas eles ali não pediram ajuda a Jesus. Porque interessante, percebeu? Nos evangelhos sinóticos registra, mas em nenhum momento eles pediram ajuda a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Não havia necessidade, porque ajuda maior, aleluia, Jesus faz a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. Tem gente que pensa que Jesus é muleta para andar para ele 24 horas por dia. Não, meu filho, Jesus não é empregado seu e nem mordomo seu. Pelo contrário, Jesus te deu vida, te deu força, te deu saúde, te deu condição, te deu inteligência, te deu capacidade. Agora é a tua vez. Levanta-te, lança a rede, que o demais, o milagre quem vai fazer é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebendo que os dois não davam conta de puxar a rede, gritou e disse: Tiago, João. Era mais uma dupla de irmãos. Então diga assim: 4 homens e um só chamado. Irmãos, Jesus poderia ter colocado apenas peixe suficiente, que Pedro e André tivessem condições de arrastar a tarrafa. Nordestino chama de tarrafa, a rede. Sim ou não? Sim.
Mas Jesus, ele provocou o milagre. Jesus provoca algo para nos chamar a atenção. Ele disse: eu vou colocar tanto do peixe, porque com certeza eles não vão dar conta de puxar a missionária Ana. Aí eles vão chamar aqueles dois que estão lá do outro lado, porque eu quero os dois também no clã do meu ministério. Eu quero que os dois cheguem até aqui. Irmãos, Jesus está te chamando hoje. Você não faz ideia do chamado de Deus na tua vida. Pastor, não entendi nada ainda. Ei, Deus criou situação, Deus criou tempestade, Deus criou coisas que você nem imagina. Sabe por quê? Só para chamar a tua atenção e dizer para você: ei, estou te chamando esta noite para a minha obra. Estou te chamando esta noite para o meu reino. Estou te chamando. João Batista já passou. Seus discípulos, alguns deles estão até aqui comigo. Agora o negócio é com Jesus. Meu irmão, tem hora que você não dá conta. Aí tem que ser com Jesus. Quando chegaram os outros dois, puxaram a rede. Deram ou não deram conta? Sim ou não? Diga assim, sim. Diga sim. Estão lendo pouco a Bíblia, irmão? Vocês viram? O pastor Egmar ensina bem, viu? Olha para cá. Diga, puxaram a rede. Diga, deram conta. Deixa eu profetizar. Não reclame da vida não, que Jesus não coloca prova sobre a sua vida que você não pode suportar não, meu filho, viu? Talvez você não consiga suportar, de repente Jesus coloca alguém que está lá do outro lado do barco, lá em uma situação parecida com a sua, pior do que a sua, porque a rede de Pedro agora estava cheia, a de João e de André, a de João e de Tiago estavam vazias, aí eles estavam pior do que Pedro e André, mas quando chegaram perto da bênção foram abençoados. Você percebeu que Jesus colocou pessoas em sua vida e você não faz ideia o que aquelas, por que apareceram, como apareceram, de onde apareceram, que dia apareceram. Sabe por quê? Nem que elas não façam parte da sua vida eternamente, mas naquele momento Jesus colocou, sabe para quê? Para te ensinar, para você aprender, para você entender que a vontade sua às vezes não é a vontade de Deus, os seus caminhos não é o caminho de Deus, o teu nariz não é igual ao nariz de Deus, o teu orgulho jamais será como Deus, porque Deus não é orgulhoso. Então Deus amassa, Deus trabalha, Deus às vezes traz a gente pelo anzol e você não entende o que está acontecendo. Tudo isso, todo esse pataquá é só para uma coisa: é o teu chamado que Jesus está trazendo em evidência esta noite. Pessoas hoje dizem sim para muita coisa. Eu ouvi já li um livro, uma frase no livro que esses dias postaram na rede social, de que tem muitos cristãos querendo ser famoso, ter sucesso para o mundo, sendo que para o mundo ele já deveria ter morrido há muito tempo. Então, irmãos, o nosso sucesso é isso aqui, a palavra de Deus. O nosso sucesso é ter comunhão com Deus. As nossas conquistas, não tem conquista maior do que você ser assim, ó, intimidade com Jesus. Porque crente que tem, cristão que tem intimidade com Cristo, você que está na rede social, através do YouTube, aonde você estiver nos quatro cantos desta terra, não importa. O importante é você saber de uma coisa: não existe status maior, não existe orgulho maior, não existe prerrogativa maior, privilégio maior do que você ter uma amizade, uma profundidade, uma intimidade com o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que está sentado sobre o planeta Terra, aquele que tem o planeta Terra na palma das suas mãos, aleluia, e sabe cada cabelo da sua cabeça, quantos tem, quantos caiu, quantos vão cair, quantos vão nascer. Sabe por quê? Porque ele é Deus no céu, é Deus na terra, Deus no inferno, Deus nessa igreja, Deus na tua família, Deus na tua casa, Deus no teu trabalho, Deus no teu ministério, Deus na tua saúde. Deus continua sendo Deus poderoso, que vai fazer coisa grande. Quantos crêem esta noite? Para nós dar continuidade, eu não vou pregar o sermão que eu trouxe aqui não, porque seria mensagem para quase uma hora, eu vou vigiar. Mas escute aqui. Quando eles obedeceram a palavra, eles conseguiram levar as redes, ou a rede com os peixes, até a orla marítima. Eu só quero frisar três coisas importantes. Diga assim, 3 lições. Não, eu quero ouvir a igreja, por favor, diga assim, 3 lições que nós aprendemos aqui agora. Diga mais forte, aprendemos aqui agora. Talvez eu não dê continuidade ao chamado, o que implica o chamado de Deus na sua vida, porque não dá tempo. Mas vamos aprender pelo menos essas 3 lições. Primeiro, naquele dia,
Jesus escolheu um único barco. E naquele barco estava quem ele escolheu. Saiba de uma coisa, nós estamos em uma Cafarnaum. Quem sabe nós estamos em um mar bravio, aonde existem milhões e milhões de pessoas no planeta Terra. E Jesus falou um dia para você, ou quem sabe esta noite Jesus está dizendo: olha, eu estou pregando aqui através do pastor Ramalho, eu estou falando aqui esta noite, mas antes do término da pregação, eu vou escolher um barco esta noite para entrar e morar, fazer parte da sua vida em nome de Jesus. Não tem inveja não, porque Jesus vai entrar no teu barco qualquer hora, fica tranquilo aí. Eu estou sentindo que esta noite Jesus escolheu pessoas para estarem aqui hoje. Pastor, porque eu conheço fulano que precisaria ouvir essa pregação. Não, ele não precisa ouvir isso aqui hoje, não. Ele pode ouvir depois. Quem está precisando ouvir somos nós, porque fulano ficou em casa, quem sabe com medo da gripe, não importa. O importante é que você está aqui hoje, e Jesus está dizendo: ei, eu escolhi o teu barco esta noite para entrar, e quando eu entro eu não saio de qualquer jeito não. Para eu sair daí de dentro vai dar trabalho. Aleluia. Quantos já receberam Jesus no seu barco esta noite? Aleluia. A segunda lição que eu vi aqui é que Pedro e André não eram egoístas. Pedro e André não eram egoístas. Vou tirar o paletó, que eu me sinto em casa aqui, a casa do meu pastor presidente, eu sinto em casa. Se fosse dirigir, ia cair agora, viu? Diga bem forte assim, diga bem forte comigo assim, escuta essa frase. Pedro e André eram crentes, mas não eram egoístas, não eram, escute, não eram soberbos, não eram prepotentes, não eram nada disso que você imagina, que você conhece alguém dessa forma. Cristãos que mal cumprimentam os outros, cristãos que mal olham no olho do outro, cristão que mal cumprimenta o outro, dá um abraço, ou dá um toque na mão, ou saúda com a paz do Senhor. Irmão, saiba de uma coisa: Pedro e André, na hora da fartura, na hora da abastança, na hora da barriga cheia, na hora da vida abundante, eles se lembraram dos seus amigos que não tinham nada no barco e não tinham nada em suas redes. Ei, Deus já te fez passar por deserto. Deus já te fez passar por momentos difíceis. Deixa eu falar uma linguagem sem ser teológica. Deus já te fez viver de cesta básica. Deus já te fez viver um dia de favores. E hoje você está abençoado. Hoje você está próspero. Hoje você está com vida abundante, como Jesus falou lá em João capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora saiba de uma coisa: se hoje Jesus te prosperou, se hoje Jesus te abençoou, se hoje a tua dispensa está cheia, lembra-se dos teus irmãos que estão em tua volta, que não tem condição, quem sabe esperando uma ajuda do governo, um auxílio governamental, e você aí com a vida abundante, e Deus diz para você esta noite: ei, você é crente raiz, você tem raízes, você passou por um processo de prova, mas hoje você está abençoado. Lembre-se do seu irmão no dia da fartura da sua vida, e vai lá, porque tem gente que é tão miserável, que até uma cesta básica ele nega para o departamento social. Mas saiba de uma coisa: tudo isso a Bíblia diz que Deus trará em juízo naquele grande dia. 1 quilo de carne não vai fazer falta em tua dispensa. 1 quilo de arroz não vai fazer falta em tua dispensa. Pronto, o pregador endoidou. Não, isso aqui é profecia de Deus, que o Espírito esta noite está dizendo para nós: ei, lembra-se daqueles que estão em tua volta. Lembra daqueles que estão em tua volta, porque Deus já encheu a tua dispensa, já encheu o teu, a tua aljava, já encheu o teu bojo espiritual esta noite. Quantos crê que a dispensa está cheia? Aplauda Jesus, dê glória a Ele esta noite. Está pensando que eu vim pregar a mensagem de algodão doce aqui hoje? Foi? Você olha, vigia. Para nós quase terminarmos, que eu não sou pregador mentiroso, quase.
A terceira e última lição que nós aprendemos aqui no chamado de Deus para 4 homens diferentes. Um mesmo chamado. O chamado que Deus tem na vida da irmã Sônia, missionária, Deus tem um chamado na vida dela. O chamado que Deus tem na vida da missionária Ana é um chamado. Na vida do pastor de Deus, pastor Cláudio, pastor César, está ali, só tem nome de Cezinha. Mas olhe para cá. Cada um de nós temos um chamado diferente. Tem crente que está me ouvindo ali no YouTube, e quem sabe aqui agora de noite também, sem falha, sem medo de errar, que se botar o microfone na mão dele aqui, treme mais do que vara verde, não sai uma palavra. Agora coloca um pecador, uma prostituta, um endemoniado, um gadareno na frente dele, para ver se o demônio não sai em nome de Jesus de Nazaré. Porque é chamado que ele tem na vida, é chamado diferente, porque Deus chama várias pessoas. Foram 12 discípulos, 5 regiões diferentes. Um era paraibano, outro era cearense, outro era gaúcho, outro era do centro-oeste, outro era mineiro, não importa. O importante é que Deus tem um chamado para cada um de nós aqui esta noite. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia não, você vai ver depois. Galileia, Judeia, aleluia, diga Betsaida, tudo era região diferente. O importante não é de onde você veio, é para onde você vai. Não, tem gente que parece que está dormindo aqui agora de noite. Olha, escute aqui, olha para cá, ó. Não importa de onde você veio, quem você trouxe e quem deixou de trazer. O importante é para onde você vai, se Deus hoje pedir a tua alma. Deus está chamando alguém aqui agora de noite. Deus tem um chamado especial na tua vida hoje. Deus está dizendo: ei, eu te chamei pelo teu nome. Eu ministrei hoje na escola dominical da nossa igreja uma frase importante. Guarda essa frase aqui para você sair daqui agora de noite. Quem sabe, porque você ouve um pregador pregar meia hora, mas sempre a Bíblia diz que uma palavra você vai guardar, porque o profeta Isaías falou: ela não voltará vazia. Aleluia. O diabo conhece o teu pecado e o teu nome, e ele te chama, em vez de pelo teu nome, ele te chama pelo teu pecado. Agora Jesus é diferente. Olha o chamado de Jesus. Jesus conhece o teu nome e conhece o teu pecado, mas olha o que ele faz. Ele perdoa o teu pecado, e como disse Isaías, e ele te chama pelo seu nome e diz: tu és meu. Jesus conhece o teu nome, Jesus conhece o teu CPF, Jesus conhece o teu RG. Essa pataquada de pregador está revelando CPF de crente. Isso é balela, meu filho. Pregue a palavra. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sou pregador assembleiano, irmãos. Prego a palavra, insta tempo e afora de tempo. A crentarada de hoje tem que entender uma coisa: que nada substitui a palavra. O louvor que cantaram bonito é uma bênção, faz parte, continue cantando. Vem cantar mais aqui, em nome de Jesus. Ei, a irmã Ana cantou hino aqui que mexeu com várias gerações. Isso é coisa linda, irmãos. Tudo isso faz parte, mas o culto é uma via de duplo sentido. O louvor sobe e a pregação desce, que é o alimento de Deus para a tua vida esta noite. Então recebe esta pregação e esta palavra. E Jesus está dizendo: ei, estou te chamando hoje para um chamado diferente. Eu ainda tenho 9 minutos. Olha aí, eu estou escutando coisa que muito tempo eu não vejo em Assembleia de Deus, ó. Línguas estranhas aqui na sede da adega. Isso é vitória, irmãos. Urabante, onde quer a aviação, Miana. Tudo está mudando hoje, irmãos.
roupa de crente mudou, cabelo de crente mudou, barba de crente mudou, bigode de crente mudou, vestido de crente mudou, linguajar de crente mudou. Agora só quem não muda é o Espírito Santo. Continua do mesmo jeito, continua batizando, continua alegrando, continua convencendo, continua transformando, continua chamando, continua libertando, continua fazendo proezas. Quem crê que o Espírito Santo faz proezas aqui esta noite, vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele, vai magnificando a Ele. Eita, ainda show. Para você sentir a presença de Deus, você não precisa pregador estar dando grito aqui em cima, não. Para você sentir a presença de Deus, não precisa pregador estar gritando aqui em cima, não. Para você dar glória, esse pregador não precisa estar plantando bananeira ou fazendo pataquá aqui em cima, não, cheio de pregueté, não. Para você dar glória a Deus, é só você ouvir a palavra. A palavra faz efeito no coração e na alma. Ezequiel disse: na minha boca ela é doce como mel. Ei, crentarada, quem quer a palavra? Quem quer a palavra? Quem quer a palavra? Quem quer a palavra? Pedro, André, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, né? Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Foram 12. Cada um deles tinha um defeito. Diga assim: cada um deles tinha um defeito. Diga: Jesus é perceptivo. Ele percebeu o defeito. Diga: olhou para Pedro e percebeu o defeito de Pedro. Isso aí é a qualidade número 1 nossa. Olhar para o Cezinha, olhar para o Cláudio e ver o defeito. Isso é fácil demais. Ao olhar para Tomé, Jesus percebeu que Tomé era incrédulo. Ao chamar Judas cantor, ele sabia que Judas era ladrão e traidor. Jesus percebeu isso. Só que Jesus não trabalha com as nossas deficiências. Se Jesus trabalha em nossas deficiências. Ele sabia que um era ladrão, ele sabia que um era fogo de palha, ele sabia que o outro era medroso, ele sabia que um tinha pouca fé, ele sabia que um era ladrão, outro era traidor, outro ia negar ele, mas ele disse: eu quero todos vocês bem pertinho aqui de mim para o meu ministério. Porque quanto ao fofoqueiro, quanto ao medroso, quanto ao presunçoso, quanto ao curioso, quanto ao pouca fé, quem percebe tudo isso, sabe quem é? É Jesus. Mas Ele está esta noite trabalhando, e sabe de quê? Ele sabe as tuas qualidades.